Olá, membros da Gerando, queridos gerandinos, bem-vindos a esta nossa conversa, onde a gente mergulha em materiais ricos para tentar extrair o essencial. É um prazer participar. Olha, Pastor Marcos, nós pegamos a sua pregação recente sobre o livro clássico O Peregrino, né? E, assim, criamos um bate-papo focado nos ensinamentos que o senhor trouxe, especificamente sobre aquele momento bem marcante da chegada dos peregrinos às montanhas aprazíveis. Exato, que momento, hein? Na jornada do cristão e do esperança. Puxa, depois de toda aquela tensão, aquela coisa angustiante, a fuga quase desesperada do Castelo da Dúvida. Nossa, nem fala. Um lugar onde o gigante desespero quase acabou com eles, né? A esperança ali parecia, sei lá, uma chaminha quase apagando. Pois é. E aí, de repente, eles finalmente alcançam um cenário, nossa, radicalmente oposto. É uma virada muito impressionante na história. Completamente. As montanhas aprazíveis. O nome já diz tudo, né? Já dá uma sensação de alívio, de beleza. Como a pregação destacou, né? Citando o texto, é um lugar que pertence ao Senhor das alturas. Funciona como um oásis mesmo, de serenidade, de segurança depois daquela escuridão toda, da opressão do castelo. O contraste é gigante. A gente quase respira aliviado junto com ele, sabe? Sim. Vamos tentar, assim, descrever um pouco esse lugar com base no que foi explorado na pregação. Imagina só, colinas suaves, sabe? Não aqueles picos agressivos, mas umas elevações mais gentis. Isso. Vales cobertos por um verde vivo, riachos de água cristalina, sabe? Serpenteando pela paisagem. E flores de tudo quanto é cor, espalhadas, dando um toque de beleza por todo lado. E a atmosfera do lugar, né? A pregação falou de um detalhe importante do texto, um ar puro e fresco, e que esse ar tinha o poder de revigorar o espírito cansado. Que demais isso! Não é só um alívio para o corpo, é algo que toca a alma mesmo. E a luz do sol também, descrita de um jeito especial. Um calor gentil, acolhedor, que vai dissipando as últimas sombras da aflição, do medo que eles trouxeram lá do Castelo da Dúvida. Transmite uma sensação de paz profunda, né? Quase como se a presença de Deus fosse, sei lá, palpável ali. Sem dúvida. O lugar oferece repouso físico, claro. Eles estavam exaustos, precisavam muito depois da fuga, da luta toda. Os corpos encontram alívio. Mas o ponto central, né, como a alegoria sugere, e a pregação aprofundou bem, é a renovação espiritual. É aquele descanso estratégico, sabe? Aquela pausa para reabastecer as energias na caminhada da fé, ainda mais depois de superar provações tão duras. Sim. E como o pastor Marcos tem falado para vocês, essa capacidade de parar, respirar, receber esse refrigério é fundamental. A jornada espiritual não é só correr sem parar, né? Exato. E é interessante notar que não é um descanso, assim, parado, improdutivo. A pregação chamou atenção por uns detalhes. Tinha vinhas carregadas, frutas de vários tipos, lírios florescendo. Que legal. E menciona que ali os rebanhos do Senhor eram apacentados. Tudo isso, veja bem, monta um cenário de fertilidade, de provisão abundante. Não é só bonito, então? Não, é um lugar que nutre. E essa abundância física aponta direto para o alimento espiritual que os peregrinos estavam para receber, sabe? Aquela nutrição para a alma que tinha sido tão desgastada pela dúvida, pelo desespero. Exatamente. E nesse cenário todo de recuperação, de nutrição, o cristão e o esperança não ficam sozinhos largados lá. A chegada deles é marcada por um acolhimento. Isso. Eles são recebidos por 4 figuras, 4 pastores bem significativos, né? E os nomes deles já são uma lição: conhecimento, experiência, atento e sincero. Nossa, 4 nomes que já dizem tanto. Sim, nomes super simbólicos. Cada um desses pastores representa um aspecto vital, sabe, da maturidade, da orientação espiritual. Eles estão ali para preparar os peregrinos para as próximas etapas da viagem. Faz sentido. O conhecimento, por exemplo, representa a importância da verdade revelada, do estudo da palavra de Deus. Ele ilumina a mente, ajuda a entender os ensinos divinos, a desvendar os mistérios da fé de um jeito mais claro.
É o fundamento, né? A base sólida da palavra. Entendi. Enquanto o conhecimento traz essa base mais teórica, o experiência traz aquela sabedoria que vem da vida, né? Da prática. Exato. Ele compartilha as lições aprendidas no dia a dia, talvez histórias de outros peregrinos, os erros comuns que a gente tem que evitar, os perigos que às vezes vêm disfarçados no caminho. Mas também as estratégias que deram certo, os caminhos que se mostraram seguros, é a aplicação da fé na vida real, né? O discernimento que vem de viver a fé, não só saber. Perfeito. E aí vem o atento. Como o nome já diz, né, ele foca na necessidade de vigilância espiritual. Sempre. Porque chegar nas montanhas não quer dizer que acabou o perigo, né? Verdade. O inimigo continua agindo, as tentações continuam ali. Então o atento ensina sobre a importância de estar alerta, de discernir as intenções por trás das coisas, de perceber as armadilhas espirituais e de buscar sempre a vontade de Deus em cada passo. É tipo a sentinela da alma, lembrando vigiar e orar. Faz todo sentido. E por último, mas super importante, tem o sincero. Esse pastor olha mais para dentro, né, para a integridade, para a pureza do coração. Ele inspira os peregrinos a viverem uma fé autêntica, sem fingimento, com as motivações certas diante de Deus e das pessoas. Lembra que a sinceridade, a honestidade de propósito é chave para um relacionamento verdadeiro com o Criador. Pois é. Não adianta ter conhecimento, experiência, vigilância se o coração não está no lugar certo, né? Exatamente. E olha que interessante como esses 4 se completam. Conhecimento sem experiência pode ser meio frio, só teoria. Experiência sem conhecimento pode levar a erros de doutrina. Vigilância sem sinceridade pode virar só paranoia ou legalismo. Nossa, é verdade. E sinceridade sem os outros 3 pode ser meio ingênua, vulnerável. Juntos, esses pastores oferecem um banquete de orientação espiritual. Eles não estão ali só para dar um tapinha nas costas, mas principalmente para equipar, para fortalecer os peregrinos para os desafios que ainda vêm pela frente. Sim. Conselhos práticos, alimento para a alma mesmo. Exato. São mestres que oferecem exatamente o que o cristão e o esperança precisavam naquele momento para seguir viagem com mais segurança, com mais discernimento. É isso, né, Pastor Marcos? Eles dão as ferramentas e a nutrição para as próximas etapas. Exatamente por isso. As montanhas aprazíveis são mais do que só um ponto de descanso, um spa espiritual, digamos assim. Funcionam como um centro estratégico de treinamento, de crescimento, de preparação intensiva mesmo. Ali, os peregrinos não só descansam, mas são ativamente instruídos nos caminhos da justiça, como a pregação mencionou. Eles aprendem a interpretar os sinais de Deus com mais clareza, recebem um direcionamento mais preciso para o futuro. Sim, é um tempo para fortalecer a esperança, para encorajar. A própria paisagem ajuda nisso, né? A imponência das montanhas, aquela vista ampla que se tem lá de cima. Ah, sim. De onde, pela primeira vez, eles conseguem ver, mesmo que de longe, os portões da cidade celestial. Isso tudo funciona como um símbolo muito forte. Simboliza o quê? A firmeza das promessas de Deus, né? A certeza da salvação que eles buscam. Esse vislumbre do destino final renova o ânimo de um jeito muito concreto. Mas aí entra uma coisa fascinante, uma dualidade que a pregação ressaltou muito bem. Mesmo nesse lugar de paz, de segurança, de visão clara do objetivo, vêm as advertências. Interessante. Os pastores, depois de mostrar toda a beleza, toda a promessa, inclusive a visão da cidade celestial, eles fazem questão de apontar os perigos que ainda existem no caminho lá na frente. Tipo o quê? Eles mostram, por exemplo, a colina do erro, o atalho que leva de volta para o castelo da dúvida, lugares onde outros peregrinos tropeçaram e caíram, sabe? Nossa. Isso reforça que a jornada não acabou ali e que o trecho final não está livre de riscos, de armadilhas. É aquele ponto levantado na análise, né? Que enfatiza justamente essa necessidade de não baixar a guarda. Nunca. Essas advertências não são para dar medo, para desanimar, não é para paralisar os peregrinos. Não mesmo. Pelo contrário, o propósito é preparar, tornar eles mais prudentes, mais conscientes. Funciona como um lembrete forte de que a vigilância e a perseverança, as mesmas coisas que tiraram eles do castelo da dúvida e levaram até as montanhas,
precisam continuar sendo praticadas até o fim. Sempre. Não tem espaço para relaxar demais, para autoconfiança exagerada na vida espiritual. A segurança está na dependência contínua de Deus e em obedecer às orientações dele. E a pregação fez um trabalho excelente em conectar essas advertências dos pastores com ensinamentos bíblicos bem claros sobre a vida cristã. Foi mencionada a necessidade constante de estar pronto para as provações, né? Como as cartas de Pedro e Tiago alertam. Sim. E a importância de vestir a tal da armadura de Deus, que Paulo descreve lá em Efésios, para poder resistir às ciladas do diabo. A luta não é só humana, né? Com certeza. E foi lembrada também a ênfase da Bíblia na vigilância e na oração, com passagens dos evangelhos Marcos, Mateus e, de novo, de Pedro. Aquele chamado constante de Jesus e dos apóstolos para a gente não ser pego de surpresa, sabe? Para manter nossos radares espirituais sempre ligados. E, claro, a perseverança, a capacidade de continuar firme, de não desistir no meio do caminho, mesmo com as dificuldades, com o cansaço. Fundamental. Textos de Romanos, Hebreus, Gálatas foram citados nesse sentido, incentivando a correr a carreira proposta, a não se cansar de fazer o bem, a manter o foco no prêmio final. Ou seja, a mensagem combinada das Escrituras e dos pastores alegóricos é clara. Estejam preparados, estejam vigilantes, sejam perseverantes, sempre. Fica muito evidente, então, que as montanhas aprazíveis são um lugar de revelação, assim, com várias facetas, né? Ali, a beleza incrível da promessa futura, do destino celestial, encontra a realidade mais sóbria da jornada presente, com todos os seus perigos e desafios. É um equilíbrio delicado, mas necessário. Sim, a esperança que impulsiona e a prudência que protege. Um ponto bem destacado na análise, né? E a pregação trouxe uma conexão teológica belíssima, que enriquece ainda mais o significado desse lugar. A ideia das montanhas aprazíveis como a terra de Emanuel. Ah, que lindo isso! Emanuel, aqui de nome profético de Jesus, que significa Deus conosco. Isso eleva a experiência dos peregrinos para um outro nível, né? Sim, que sacada poderosa. O lugar não é aprazível, não é seguro só pela beleza natural ou porque não tinha inimigo ali na hora. Não. Um refúgio seguro, restaurador, porque Deus está presente ali, de um jeito especial, sensível. A segurança e a paz não vêm primeiro da geografia ou das circunstâncias, mas da companhia divina que se manifesta ali. É a presença de Emanuel que torna aquelas montanhas aprazíveis. Perfeito. E essa ideia de Deus conosco é maravilhosamente complementada por outra imagem explorada na pregação, inspirada em textos como o Salmo 65 e principalmente Apocalipse 22, a imagem do rio da água da vida. Ah, o rio da vida, que símbolo rico! Demais. Aquele rio puro como cristal que flui direto do trono de Deus e do Cordeiro. Ele representa tanta coisa essencial da nossa experiência com Deus, né? A vida abundante, eterna, que só Ele pode dar. A purificação espiritual, que lava os pecados, renova a alma. A graça divina que flui sem parar, como um rio enorme, irrigando o nosso interior, trazendo cura para as feridas, paz para a ansiedade e um vigor espiritual renovado. É a própria essência da comunhão íntima, vivificante com o Criador. Então imagina a experiência dos peregrinos. Descansar na terra de Emanuel, sentir essa presença próxima de Deus e ainda poder beber simbolicamente desse rio da água da vida. É como receber um vislumbre antecipado, sabe? Uma amostra palpável da alegria, da plenitude do céu. É tipo um trailer do paraíso. Um prelúdio do que espera eles lá na cidade celestial. O destino final, onde a presença de Deus vai ser total, sem véus. Onde a vida vai ser eterna, de verdade, sem mais dor, sem lágrimas, sem lutas, sem pecado. Uau! Ter essa amostra grátis do céu, essa experiência da glória futura, ainda que na terra, mesmo que só um pouquinho, com certeza injeta um conforto profundo, uma serenidade extraordinária, para continuar a caminhada, mesmo sabendo dos perigos lá na frente. Com certeza absoluta. Essa experiência ajuda a colocar os desafios que ainda faltam em perspectiva, né? Saber para onde você está indo e já ter provado um gostinho da glória do destino final
Isso dá uma força imensa para enfrentar as dificuldades que ainda vão surgir no caminho. Verdade. A esperança não é mais só uma ideia abstrata, ela vira uma realidade que você experimentou. E isso a torna muito mais poderosa, mais concreta. Então, fazendo um balanço dessa parada estratégica nas montanhas aprazíveis, a gente vê como a jornada do cristão, tão bem retratada na alegoria do John Bunyan e explorada na pregação, continua ensinando lições fundamentais para nós hoje. Ensina que a vida de fé é, sim, uma caminhada com altos e baixos. Tem momentos de luta intensa, como a fuga do Castelo da Dúvida, mas depois vem tempos de refrigério, de fortalecimento, como a estadia nas montanhas. Mas ensina, acima de tudo, que a vitória final é garantida para quem persevera até o fim. E a chave para essa perseverança está em buscar força continuamente em Deus, habitando simbolicamente na terra de Emanuel, bebendo do rio da água da vida. Sim. E também em buscar sabedoria, orientação e encorajamento na comunidade de fé, representada ali pelos pastores conhecimento, experiência, atento e sincero. Não é uma jornada para fazer sozinho. Com certeza. Diante disso tudo, ficam no ar algumas reflexões importantes, Inspiradas diretamente nas perguntas que o pastor Marcos levantou no final da pregação. Onde é que a gente encontra as nossas montanhas aprazíveis hoje? Boa pergunta. Quais são aqueles momentos ou lugares ou práticas espirituais que nos dão descanso, renovação espiritual, clareza de propósito e aquela sensação mais intensa da presença de Deus na nossa própria jornada de fé? E quem são os nossos pastores? Que são as pessoas, os recursos, as fontes de conhecimento bíblico sólido, experiência de vida cristã madura, de alerta para a vigilância necessária e de inspiração para a sinceridade de coração que Deus coloca no nosso caminho para nos guiar, instruir, fortalecer. Podem ser líderes, mentores, amigos mais experientes na fé, bons livros, a própria leitura da palavra, Exato. E uma última questão fundamental. Como é que a gente pode usar as advertências que a gente recebe, seja pela palavra de Deus, pelo conselho de irmãos, ou até pelas circunstâncias difíceis que nos alertam para nos preparar melhor para os desafios futuros? Como encarar essas advertências não com aquele medo que paralisa, mas com uma prudência sábia e uma fé renovada que nos impulsionam a seguir em frente, confiando totalmente na força e na graça de Deus. São perguntas essenciais para a gente levar para a nossa reflexão pessoal, para a oração e, principalmente, para a nossa prática diária de fé. É isso, pastor querido, é isso, queridos gerandinos. Esperamos que esta nossa conversa tenha ajudado a revisitar e a aprofundar um pouco mais os pontos tão ricos e relevantes da sua pregação sobre o peregrino e a experiência transformadora nas montanhas aprazíveis. Abraços.